Contigo Sim, saiba a partir de agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de sua novela. Está cheinho de novidades, revelações e sem falar que vai ter briga de casal, gente. Está imperdível. Assista o vídeo até o final. Não se esquece de clicar no gostei. Se inscreve no nosso canal, caso ainda não seja um inscrito. Nos conta de onde está nos acompanhando e na opinião de vocês de hoje, me diz uma coisa. Qual das cobras é a pior? A Mirtz ou a Salma? Deixem sua opinião aqui abaixo em comentários e vamos agora para o capítulo semanal de Contigo Sim. Luz está decidida a pôr um ponto final nas maldades do Félix. Ela aponta então um faz defunto para o Félix, dizendo então que agora o jogo dele acabou. Ele não vai mais continuar fazendo o que quer com ela. Aí o Félix fica desacreditado que a Luz possa fazer isso. Aí ele diz que está esperando. A Luz está decidida a ter então um pouco de paz depois então do que o Félix fez, acabando com seu noivado no dia do seu casamento. Há disparos então no quarto de hotel, onde faz então o Félix perceber que a Luz não está de brincadeira quando diz que vai tirá-lo de seu caminho, custe o que custar. Só que no momento de vacilo, o Félix consegue contornar a situação, deixando a Luz rendida. O Dr. Duarte chega então ao seu falecimento. Tanto Leonardo quanto Flávia e Geraldo estão lá para prestar suas condolências, também a doutora então Nelly. A enfermeira está lá então para poder então conversar com os médicos e também informar os outros que estão lá de plantão, esperando então alguma notícia sobre o doutor que estava então em seus últimos momentos. Antes de então dar o seu último adeus, o Dr. Duarte se despediu dos médicos e também fez um último pedido, pedindo para que eles vivam intensamente e que nunca larguem a profissão, porque salvar é o que eles sabem fazer. Então, há uma dura e triste despedida do Dr. Duarte. Geraldo, Flávia e Leonardo desabafam sobre as grandes coisas que aquele médico fez ali no hospital. Que apesar do seu jeito durão, um pouco brincalhão, ele salvou muitas pessoas e que ele amou sua profissão até seu último segundo. Tanto Flávia quanto Leonardo estão inconsoláveis com isso tudo. E claro, o Geraldo, que também era muito amigo dele. Voltando ao encontro que deu totalmente errado de Luz com o Félix, Félix consegue render a Luz em um piscar de olhos. Nisso, a polícia chega quando escuta os disparos e descobre então onde é o quarto exato que os dois estão. O policial pede então exigindo para que o Félix largue tudo ali para que ele seja rendido e que não cause mais danos ainda. Félix diz que não, pegando então a Luz em refém. O Félix finalmente consegue manipular os policiais que estão ali, fazendo com que eles baixem então o faz defunto. Aí então todos agora estão praticamente rendidos para que o pior não aconteça com a Luz. Nisso, a Luz consegue achar uma brecha e morde o braço de Félix, que dispara contra ela, que acerta o amigo então do policial. O policial cai no chão enquanto o outro, ajuda a Luz, então abraçando e ajudando ela. E ele grita para que o outro policial, que ainda está bem, corra para pegar então o Félix. Aí assim o homem faz. Só que quando o policial vai, ele volta para dizer que não conseguiu alcançar o vilão. Ângela ainda está lá no hospital, folheando um livro, lendo um pouco e estudando, coisa que ela gosta muito de fazer, quando o Geraldo chega para conversar com ela e dá a grande notícia de que o Pablo despertou. Nisso, ela então quer comemorar, agarra a virgenzinha, o pigentinho que ela tem e agradece a Deus por esse milagre. E diz que quer ir comemorar com seus amigos por isso que acabou de acontecer. Geraldo, por sua vez, fica muito alegre por ver então a felicidade dela e diz então que precisa conversar com ela sobre algo que Álvaro lhe contou. Ângela já toma um baque com isso e pergunta o que foi que Álvaro lhe contou, se referindo então a fofocas. Aí Geraldo pede para que a Ângela tenha calma, pois dessa vez ele não lhe fez nenhuma fofoca ruim, foi algo bom. E pergunta então a Ângela se é verdade sobre a clínica que ela quer abrir lá na cidade dela. Ângela diz que sim, ela quer sim, é um grande sonho que ela tem.
Álvaro, no caso, contou tudo para o Geraldo. Aí o Geraldo pergunta para a Ângela se ela tem certeza que está preparada para fazer isso. Ângela diz que sim. Bom, bem preparada não, mas ela está se preparando. Ainda faltam algumas coisas para que ela possa realizar então esse grande sonho. Ela diz que não vê a hora de poder dar então atendimento médico digno para todos aqueles que são sua família e que então fazem parte do seu ciclo de convivência desde quando era criança. Aí ela nota então um sorriso em Geraldo e pergunta se ele está de acordo com isso. Geraldo diz que está de acordo com tudo, pois sabe que a Ângela tem um coração muito bom e que está disposto a ajudá-la no que que for preciso para que ela possa realizar esse grande sonho. Aí a Ângela fica muito mais alegre então em saber que tem todo o apoio do Geraldo, só que para ela abrir essa clínica lá, ela terá que se mudar. Então ela terá que tomar uma decisão muito grande logo em breve sobre então novas decisões que incluem seus sonhos realizados. O Geraldo está disposto a tudo para poder então ajudar a Ângela, já que ele a tem como uma filha. Ângela fica bem radiante em saber que vai poder ajudar o seu povo. O Geraldo pergunta a Ângela, já que ela fala tanto em ajudar as pessoas daquele lugar, abrir uma clínica e tal, o que ela vai fazer depois de tudo isso? Já que ela não está incluindo um outro sonho dela que é bem antigo. A Ângela então pergunta qual. Aí o Geraldo fala sobre ela se formar. Ângela diz que os planos dela no momento são tirar sua mãe da cadeia e em seguida ela poder abrir essa clínica. Aí depois de tudo isso concluído, ela vai procurar então uma escola que possa lhe ajudar lá na sua cidade mesmo para poder concluir seus estudos e se formar por lá. Aí Geraldo pergunta então já chorando todo emotivo para a Ângela o que ele vai fazer sem ela. A Ângela também lhe diz a Geraldo que lhe dói muito essa partida. Ela também não queria ir, mas ela vê que é necessário. Ela já não consegue ser feliz ali. Leonardo agora terá que seguir com sua vida casado com a Salma e com seu bebê, e ela terá que seguir sua vida com seus sonhos também. A Geraldo fala que se alegra em saber que a Ângela é uma mulher muito forte, guerreira e que consegue ser feliz onde quer que ela esteja. Aí a Ângela diz que, bem, as coisas não são tão assim, mas eu me adapto bem à realidade do que realmente as coisas são. Aí então, tanto Geraldo quanto Ângela se dão um abraço mega apertado, de pai e filha, pois assim é que os dois são, né? É como pai e filhos. Aí então, a Ângela se despede do Geraldo e agradecendo também todo aquele apoio. Luz corre para o hospital, pois ela ficou sabendo que o Pablo acordou. Ela chega, taca-lhe um tequinho no Pablo e ele então pergunta o que foi que aconteceu. Ele não consegue recordar de tudo. E então pergunta se eles chegaram a se casar ou se não. Aí então ele começa a ter algumas lembranças do que realmente aconteceu naquele dia. A Luz começa a chorar e conta então os detalhes do que aconteceu, que o Pablo, para salvá-la, pôs-se então à frente dela e o Félix o acertou e por isso ele está ali. E quem deveria estar ali era ela, pois o que o Félix fez não foi contra ele, sim contra a vida dela. Pablo diz que se pudesse ele voltaria atrás e faria tudo de novo para poder vê-la bem. Leonardo está decidido a fazer com que o casamento dele com a Salma dê certo. Tudo isso porque a mulher está gerando o bebê dele. E também porque ele descobriu recentemente que a Salma está com depressão e isso é perigoso no estágio da gravidez que está. O que Leonardo e Ângela ainda não sabem é que essa depressão é tudo uma farsa. Aí o Leonardo, depois de um longo dia de trabalho, passou pelo shopping para poder fazer um agrado para a Salma para ver se a mulher pelo menos sorria um pouco. Ele compra o chocolate preferido dela e também compra um mimo para a criança. Quando chega em casa, ele dá a ela e pergunta como é que está sendo o dia dela. A Salma apenas lhe responde cabisbaixa que está sendo um dia mais ou menos, porque ela não consegue sentir ânimo para nada. Daí, a Salma pergunta para o Leonardo como é que foi o dia dele. Leonardo diz que o dia dele não foi muito fácil, pois hoje ele perdeu um grande amigo dele. Ele perdeu o Duarte. O Duarte faleceu. Aí ele fala isso um pouco triste e diz então que não teve o que fazer para poder salvar. O coração dele não resistiu. A Salma é bem insensível diante disso e diz que ele não era um homem tão bem assim e que ele teve o que merece. A Leonardo então se espanta com um comentário da loira e pergunta o quê? Aí ela disfarça e diz que Deus o receba na sua santa glória, fala ela então contornando toda a situação.
Leonardo então a chama Salma para passear, para sair, para fazerem algo juntos. A Salma diz que não, ela não consegue ter ânimo para nada. Leonardo está então se esforçando o máximo que pode. Ele até faz massagens em Salma, que diz que não quer, ela não está bem. E diz que não está conseguindo nem dormir direito à noite, porque está tendo pesadelos direto. Aí então o Leonardo pergunta sobre o que ela anda sonhando. Aí, alisando a sua barriga, a Salma diz que ela todas as noites sonha com seu bebê morrendo em seu ventre. Leonardo pede então para que ela se tranquilize. Ela tem que pensar em coisas positivas para que as coisas possam então voltar a melhorar diante de tudo que está acontecendo, e que ela anda muito estressada e por isso está tendo então esses pesadelos, e pede para que ela se cuide, que ela continue então tomando os remédios que foi receitado, fazendo então caminhada, andando, saindo um pouco para fazer compras. Aí a Salma diz que isso tudo para ela não importa, a única coisa que importa é que Leonardo cuide delas duas. Salma diz que a única coisa que pode curar nesse momento é o amor dele. Leonardo fica ali parado, sem saber o que fazer, mas ele está se esforçando para que essa relação realmente dê certo. Ângela vai visitar o seu bebê lá na incubadora, isso porque o menino nasceu com um grande problema em seu respiratório, no caso nos pulmões. Ele não conseguia respirar bem, fora que também o menino também nasceu com um sopro no coração. Aí ele teve que ficar lá alguns tempos então na maternidade para poder então tratar sobre isso, e em breve ele poder ir para casa. Nisso, a Ângela desabafa com ele que sente muita vontade de tocá-lo, de senti-lo, mas enquanto eles não podem fazer isso corpo a corpo, podem fazer isso na alma. Daí ela começa então a cantar uma canção que sua mãe lhe cantava quando ainda era bebê. Álvaro chega e pega bem no momento e fica ali comovido diante de tudo que vê, e também doido para poder colocar seu filho em seus braços. Mirtz e Júlio passam a noite juntos, igual antigamente. Ele pagou a ela para ter essa noite de amor juntos. Nisso, ele fez isso tudo calculadamente para poder colocar um gravador lá no quarto dela e poder então flagrar algo de útil para sua vingança. A Miss fala para o Júlio que quando ele sair e se encontrar com a Samantha pelas escadas, não conte a ela quem ele realmente é, apenas diga que é um cliente de sua galeria. Aí o Júlio diz que pode contar com sua descrição, que ninguém nunca saberá de nada. Quando a Mirtz sai e deixa o Júlio sozinho em seu quarto, ele ainda colocando as suas roupas, ele vai até a escrivania do quarto da mulher e pega um gravador que está lá há alguns dias. E ele vai fazer de tudo para poder, então, comprovar a todos quem realmente a Mirtz é. Quando o Mirtz sai, ele então, falando só, diz que a Mirtz tem uma alma muito podre. Leonardo consegue mais anotações sobre o que realmente aconteceu lá com Sandro naquele hotel onde ele chegou a morrer. Lá, as anotações dos policiais fazem então alguns requisitos sobre a Mirtz, envolvendo ela com o Aníbal, dizendo então naquele pedaço de papel que ela e o Aníbal estavam juntos naquele mesmo dia no hotel no dia em que Sandro morreu. E que também ela há algo por trás dela, porque ela esconde muitas outras verdades que ninguém ainda sabe. Também se questiona naquele pedaço de papel se o Leonardo também pode estar envolvido diante disso tudo, porque, querendo ou não, a Mirtz é mãe dele e ele pode então estar sabendo de alguma coisa. Leonardo se preocupa até pelo fato de seu nome estar sendo então citado na polícia, porque a Mirtz então andou aprontando, matando seu pai, só que até agora ele não sabe que a Mirtz realmente matou o Sandro. E ainda nesse mesmo capítulo será então uma das grandes revelações desse momento, que será que então a revelação onde o Júlio vai escutar toda a gravação lá do quarto de Mirtz, onde ele colocou o gravador, e vai descobrir que o Leonardo é o seu filho. Leonardo e Ângela estão cada vez mais difícil segurar o que sente. Leonardo, chorando, diz para Ângela que cada dia que passa está muito difícil vê-la e não poder tocar, poder estar perto e não beijá-la, e que ele já não sabe o que vai fazer diante de todo esse sentimento que sente por ela. Tanto Leonardo quanto a Ângela choram. Álvaro pede o divórcio a Samantha e ela não reage muito bem não. Ela então bate no Álvaro. Álvaro diz que não consegue mais continuar
com essa relação onde os dois estão se machucando. A Samantha grita, bate nele e diz que não aguenta mais tantas mentiras, tantas falsidades vindo dele. Aí Álvaro diz que é justamente isso, os dois não conseguem se acertar. A Samantha taca-lhe a tapa no rosto de Álvaro e diz que ela odeia ter lhe conhecido, pois ele acabou com sua vida, e segue-se então a discussão onde o Álvaro quer o divórcio e a Samantha não quer lhe dar o divórcio. Testemunha secreta surge para contar a Geraldo tudo o que foi que aconteceu no dia em que a Adela foi condenada. Pois é, o homem aparece para contar que a Adela é realmente inocente, coisa que Geraldo já sabia, pois agora o que a justiça precisa é que então junte provas para provar então que a mãe da Ângela realmente é inocente, coisa que Geraldo está se movimentando o máximo para conseguir. O senhorzinho vai aparecer na novela para trazer um grande reviravolta, pois ele vai contar informações que somente ele sabe, e isso pode então ajudar no caso de Adela, fazendo com que a mulher seja inocente. Salma desabafa com sua ginecologista sobre o que está lhe acontecendo ultimamente, sobre a tal depressão. A ginecologista dela e obstetra diz que ela não tem muito o que fazer e pede para que a Salma não exagere tomando seus ansiolíticos. Isso são remédios para depressão. E pede para que a loira faça mais exercícios. Também receita para ela alguns tipos de respiração que ela deve fazer em situações onde ela pode estar com medo, ansiosa, coisa do tipo. E então tenta dar uma luz para a loira, que rejeita tudo. E ainda mais, quando ela vê que a doutora está dando crédito ao Leonardo e nas broncas que ele lhe dá, ela então fala para a médica e para o Leonardo que ela vai procurar outra ajuda médica, pois ela não está gostando desse atendimento. Leonardo se desculpa com a doutora e diz que a Salma no momento está impossível de ter uma convivência com ela. A doutora diz que entende e diz que a gestação também mexe com as emoções. Salma sabe que está bem na hora do Leonardo chegar em casa e pega então 1 litro de bebida alcoólica e então começa a andar pela casa e então fingir que está bebendo para então chantagear mais ainda o Leonardo. Aí quando ela escuta que a porta bate, que é quando o Leonardo chega em casa, ela se joga no sofá, engola então um pouco para ficar então com aquele cheiro de bebida. Aí o Leonardo diz que chegou e quando ele nota aquela cena, ele corre então desesperado para a loira e pergunta o que ela está fazendo, porque desse jeito ela vai prejudicar o bebê. Salma diz que tudo isso é culpa dele, porque se caso a Ângela estivesse lá no lugar dela, com certeza ele ficaria com ela 24 horas por dia. Leonardo fica bravo e diz que precisa trabalhar e ele não está lá no hospital para ver a Ângela, e sim por causa de seus compromissos com seus pacientes. Aí então dá-se uma discussão daquelas, porque a Salma não consegue entender então as razões por causa Leonardo não está em casa, e ela começa a falar então sobre a Ângela. Leonardo diz então que a Salma está obcecada então por esse assunto e que não tem nada a ver. Ele está então dando sua alma para que esse casamento dê certo e ela não está então reconhecendo seus valores e o que ele realmente está fazendo por ela. A Salma então pede para que Leonardo tenha mais paciência com ela, porque sozinha ela não vai conseguir passar por tudo isso. Aí o Leonardo se comove diante de tudo aquilo e abraça e tenta acalmar a Salma. Salma vai ver o Álvaro lá no seu escritório para conversar com ele que ela recebeu todos os exames do laboratório, onde confirma que realmente ela está com depressão. Ela então agradece ao mocinho, vilão, né, no caso, para que então eles continuem então com essa união, para que consigam então de fato separar a Ângela do Leonardo. Aí o Álvaro fala que ele já fez o que pôde fazer agora para separá-los e pede então para que a Salma agora se mova para que realmente tanto o Leonardo quanto a Ângela não fiquem juntos. A Salma diz que ela já está fazendo demais, além de fingir uma doença que não tem, está jogando em risco a sua gestação e já ofereceu vários dinheiros também para a Ângela, que está lhe acusando de chantagem também. Fora também o dinheiro que ela deu para o Álvaro, então fazer esses gambiarras nos documentos para que pudessem então comprovar que realmente ela está doente. Daí então essas são as emoções dos próximos capítulos de Contigo Sim. Vem uma emoção aí atrás da outra, semana recheadinha de informações. Se inscreve, clica no gostei e vem nos acompanhar todos os dias aqui no nosso canal.